E aí, galera, hoje a nossa SP 1.3, eu percebi que agora que está errado é 1.1, mas na verdade é 1.3. Vamos estar falando um pouco aqui sobre o câncer coloretal. Mas para a gente entender a carcinogênese do câncer coloretal, é importante a gente entender a anatomia do, do cólon, que é o intestino grosso, e também do reto. Nós vamos ter ali que o intestino grosso ele vai medir cerca ali de 1,5 metros de comprimento e tendo ali 6,5 centímetros de diâmetro. Ele vai se estender a partir aqui do ilho até o ânus. Vai estar fixado na parede posterior do abdômen, pelo mesocolo, formando por uma dupla camada de peritônio. Ele vai ser dividido em três regiões principais. A gente temos aqui o seco, onde tem a abertura aqui do ilho com o intestino grosso, vai ser aqui no seco. Acima nós vamos ter aqui o colo, que é dividido em três partes: o colo ascendente, colo transverso, colo descendente e sigmoide. Três partes não, perdão, em quatro partes. Sigmoide aqui sendo a quarta parte. E por fim, a porção aqui final do reto, que termina aqui com o ânus. Quais são as características aqui do cólon? O cólon ascendente, ele vai subir aqui pelo nosso lado direito do corpo. Aqui está do lado esquerdo, mas é do lado direito aqui na imagem. Esquerdo, mas no ser humano é lado direito. Até ali a face inferior do fígado, que vai formar ali a flexura direita do colo ou flexura hepática, porque o fígado vai estar aqui em cima. O cólon transverso, ele vai cruzar o abdômen até o lado esquerdo. Ele vai se curvar abaixo aqui do baço, da flexura esquerda do cólon. Se é abaixo do baço, nós vamos ter aqui a flexura esquerda, também chamada de flexura esplênica. Aqui o colo descendente, que vai seguir aqui inferiormente até o nível da crista ilíaca esquerda, perdão, e por fim o colo, vindo aqui o colo sigmoide, que vai iniciar próximo ali à crista ilíaca esquerda e vai projetar ali medialmente e termina no reto, ao nível ali da vértebra sacral, da terceira vértebra sacral. O intestino grosso, ele vai possuir ali fitas musculares, são características aqui do colo, que são essas fitinhas. Essa imagem não dá muito para ver, mas vamos possuir aqui três fitinhas, uma aqui, outra aqui e outra aqui ao lado, que são conhecidas ali tênias do colo. Essas tênias vão ser formadas ali por músculo liso, que acabam dando essa característica aqui no intestino grosso, que são essas saculações. Tá vendo, ó? Essa partezinha chamada aqui de saculações. Nós temos aqui a tênia omental, passando por aqui, a tênia mesocólica, meso a gente já lembra de meio, e a tênia livre, que vai estar por cá. Tudo bem? O intestino ele também vai dispor ali de alguns apêndices adiposos, que são essas partes aqui em amarelo, esses apêndices adiposos. Como o próprio nome já fala, vão ser massas de gordura presente. Essas saculações do colo, como eu falei, que vai ser formada ali pela essa tensão que o músculo liso da tênia do colo fazem. E dentro que não temos as saculações, essas linhas, por dentro ela é vista desse jeito, que são chamadas de pregas semilunares, tudo bem? Dando zoom aqui na parte do seco, do intestino, nós vamos ter algumas estruturinhas. Nós temos aqui o apêndice vermiforme, que faz comunicação com o seco, através aqui do seu ósseo, da sua abertura com o seco, o ósseo do apêndice vermiforme. Quando a parte terminal do ilho desemboca aqui
no seco, nós temos aqui as papilas ileais. Nós vamos ter duas papilas, a superior e essa inferior. Nós temos a papila inferior ilio. Se para cima nós temos o colo, então essa aqui ilha, essa de cima iliocólica. Se abaixo nós temos o seco, nós temos aqui a papila iliocecal. E isso forma duas preguinhas aqui que são chamadas ao redor de frênulo do ósseo ileal. Essas papilas vai formar aqui a válvula iliocecal, né? Quando está aberta, despeja o conteúdo do ilho aqui no intestino delgado, não, perdão, no intestino grosso. Agora falando aqui do reto e do canal anal, nós temos o seguinte desses dois. O reto ele vai medir ali cerca de 15 centímetros. Aqui nós temos o reto e nessa parte do canal anal. Abaixo aqui da prega inferior nós temos o canal anal, acima da prega inferior nós temos o reto. Ele vai se localizar ali anteriormente ao sacro e ao cóccix e vai ser a porção final do intestino grosso que vai terminar aqui no canal anal. O canal anal, ele vai medir ali de 2 a 3 centímetros e constitui o segmento ali terminal do tubo digestivo. A mucosa do canal anal ele vai formar pregas longitudinais, conhecidas aqui essas pregas como colunas anais, que vai conter ali uma rede de artérias e veias. E a abertura aqui externa, que é o ânus, que vai ser protegida ali por dois esfíncteres, o interno e o externo. O interno vai ser composto ali de músculo liso, enquanto liso, se é músculo liso, é um músculo involuntário, você não controla. E o externo, que é um músculo esquelético, esse músculo já a gente pode controlar. Então vai ser o quê? O músculo voluntário. Esses esfíncteres vão ali manter, né, o ânus fechado, exceto ali durante a evacuação. O reto e o canal anal, eles vão possuir algumas estruturas, como, por exemplo, nós temos aqui as pregas do reto, nós temos aqui a prega superior, prega média e prega inferior. O reto vai possuir aqui uma ampola e com suas flexuras aqui laterais. Essas são as flexuras laterais. A flexura que vai estar ali atrás, que seria essa parte assim, ó, digamos que forma uma curvinha, é a flexura sacral, que vai estar aqui posterior. No canal anal, nós vamos ter as flexuras anorretais, que seriam essas aqui, ó, flexuras anorretais. Flexura se lembra sempre de curva, igual a gente viu lá no colo, as flexuras direita e esquerda, curva. Então nós temos aqui curva, uma flexura anorretal. Aqui nós temos a junção anorretal com a linha pectinada. Deixa eu ver onde eu me engano aqui. A linha pectinada. Essa linha aqui que tem as colunas anais, feitas aqui pelas colunas anais, nós temos a linha pectinada, que também é chamada de linha anorretal. Aqui nessa parte nós temos o pecten anal, finalizando aqui na linha anocutânea. E por fim, a abertura e os músculos do qual eu já falei. Tudo bem? Agora passando para a histologia do intestino. Primeiro a gente precisa saber o que é normal, para a gente depois entender as diferenças que vai acontecer ali no câncer.
Primeiramente, nós vamos ter as camadas, né, da parede aqui histológicas. Nós vamos ter uma túnica mucosa feita ali de epitélio simples colunar, com a lâmina própria, tecido conjuntivo areolar, e a lâmina muscular da mucosa, que vai ser feita de músculo liso. Essa imagem não dá para ver, mas essa aqui dá para ver, ó. Então, nós temos aqui o epitélio colunar, com várias, veja bem, células caliciformes. Essa quantidade de células caliciformes vai ser importante para poder diferenciar ali no tumor. Várias células caliciformes com seu epitélio ali colunar. Com a lâmina própria aqui dentro, tá vendo essa linhazinha? É o músculo da mucosa, músculo liso. Vai ter ali as células absortivas para absorção de água, normalmente o intestino grosso é mais para absorção de água, e as caliciformes, né, secreção de muco. Por que tem que ter tantas células caliciformes? Porque se está retirando a água das fezes, do bolo fecal, você está deixando ele mais duro. E se está mais duro, ele pode causar machucar ali este epitélio. Então é necessário que tenha uma grande quantidade de muco para evitar que machuque ali a mucosa do intestino. Essas células vão estar ali organizadas em criptas. Percebe que uma cripta, outra cripta. Essas criptas são as criptas de Lieberkühn, que vão ser glândulas tubulares longas e retilíneas. O intestino ele também pode possuir ali nódulos linfáticos solitários, que podem estar presentes ali na lâmina própria. Nessa imagem, nós temos isso aqui. Acho que essa aqui dá para ver até melhor. Olha aqui, ó, um nódulo linfáticozinho. E diferente ali do intestino delgado, ele não vai possuir pregas circulares e nem vilosidades. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui não é uma vilosidade, tudo bem? Isso aqui é o epitélio simples colunar, mas não é uma vilosidade. Como também não vai apresentar microvilosidades, porque aqui a intenção não é tão absortiva, a função não é muito absortiva, igual no intestino delgado. E por fim, abaixo aqui da muscular da mucosa, nós vamos ter a submucosa, formada ali por tecido conjuntivo. Temos aqui a submucosa. Depois da submucosa, vemos a túnica muscular, onde nós vamos ter duas camadas. Uma camada aqui mais interna, que é essa aqui, ó, formada por músculo liso circular, enquanto essa outra camada mais interna de músculo liso longitudinal. Aqui no meio, dividindo entre as duas, no intestino, vão sempre ter essas partes. Assim, mais brancas são conhecidas como plexo mioentérico, são feixes nervosos do sistema nervoso entérico que vai controlar ali o peristaltismo. E por fim, aqui na imagem nós não vamos ter, mas ficaria aqui por fora, que é a túnica serosa, que vai ser uma parte do peritônio visceral. Nessa túnica serosa é que vai possuir aqueles apêndices omentais, como os triângulos de tecido adiposo, que acabam sendo fixados ali nas tênias do colo, tudo bem? No intestino grosso, nós vamos ter sempre umas projeçõezinhas assim da submucosa. Quando nós temos essas projeções, nós chamamos elas de pregas. Então, nós temos aqui uma prega do intestino grosso. Uma prega, porque é uma projeção da submucosa. Não é uma vilosidade, porque vilosidade é o que? Uma projeção da mucosa. Aqui nós temos a projeção da submucosa. Tudo bem? Agora, chega na parte da fisiopatologia do câncer de colo retal, nós vamos ter a seguinte definição, que o câncer de colo retal ele vai ser uma das neoplasias malignas mais comuns ali no trato gastrointestinal. Ela vai estar ali ligada ao desenvolvimento de adenomas colônicos, que são pólipos neoplásicos, e vão representar lesões precursoras. Normalmente, na maioria dos casos, a progressão do câncer coloretal vai ser o seguinte: adenoma para carcinoma, que vai ser o resultado ali de várias alterações de sequência transmorfológicas e moleculares
influenciadas ali por fatores ambientais, dietéticos e genéticos. Bom, inicialmente, como os adenomas, que vão ser ali as lesões percussoras, nós vamos ter a prevalência ali de 50% dos adultos acima de 50 anos, no mundo mais ocidental. Qual a morfologia desses adenomas? Eles podem ali ser pediculados, olha só aqui na imagem, pediculados. Pediculados é como se fosse árvorezinha mesmo, assim. Nós temos o início aqui saindo da submucosa fininha e depois crescente. Temos aqui um adenoma pedicular e sessile, ele vai estar todo na mucosa. Mucosa ou submucosa vai depender muito ali do grau que está esse adenoma, mas normalmente vai estar ali contido na mucosa. Adenomas pediculado, morfologia e sésseis. Eles vão ser caracterizados ali por uma displasia epitelial, né? Displasia é mudança ali na sua conformação celular. Vai ter uma hipercromasia, estratificação nuclear e falha no amadurecimento nuclear. Na classificação arquitetural, nós vamos ter o seguinte: eles podem ser ali tubulares, como podemos aqui formando como se fossem tubos na mucosa. Vão ser geralmente ali os pediculados que vão formar essa arquitetura tubular. E essas arquiteturas vão ser glândulas. São glândulas arredondadas, bem arredondadinhas assim, arredondadas, ovadas. Mas podem também ser vilosos, que parecem ali vilosidades. Parecem não, são vilosidades, ó. Nós temos aqui um adenoma com arquitetura de vilosidade. Essa imagem aqui. Vão ser recobertos ali, vão ser mais sésseis, como podemos ver aqui, ó. Os sésseis, ele apresenta mais vilos, enquanto os pediculados, eles apresentam mais tubulares. E é claro que também podem existir a mistura dos dois, né? Os túbulos vilosos. Como eu poderia dizer que é o caso esse aqui, ó. Tubo com alguns vilos. E tem os outros tipos também, que são os adenomas sésseis, mas que são serrilhados. Como podemos ver isso aqui, ó. Tá vendo? Eles não são, as glândulas, elas não são redondinhas, igual essa daqui apresenta a mucosa bem serrilhada mesmo, assim, uma serra. Se assemelham ali a pólipos hiperplásicos, mas eles não têm um potencial ali maligno equivalente aos adenomas convencionais. A disseção ela vai se dar ali pela arquitetura serrilhada, que podem se estender desde as bases das criptas, associada a uma dilatação e crescimento lateral. O risco de malignidade desses adenomas vai ser medido ali pelo tamanho, onde os adenomas ali menor que 1 centímetro, eles raramente vão evoluir ali para câncer, e lesões que são maiores que 4 centímetros podem conter ali até 40% dos focos invasivos. E os fatores ambientais que eu tinha citado e comportamentais que podem ser também ocasionar ali o câncer, nós temos ali a dieta, uma dieta com baixa ingestão de fibras vegetais e alta ingestão de carboidratos refinados e gorduras, está ali fortemente associada à incidência elevada do câncer de colo retal. Quando a pessoa ela se coloca em uma situação de uma inflamação crônica, onde ela está ali com estado de obesidade, é um tabagista ali crônico e etilista, ela também aumenta essa capacidade de desenvolver o colo retal. O álcool e o tabagismo da boca até o ânus, eles vão ser fatores cancerígenos. E também os AINES, como as aspirinas, eles têm um efeito ali protetor, porque vão inibir a COX-2.
que nos carcinomas, eles vão expressar ali até 90% desses carcinomas coloretais. A COX-2 ela vai promover a proliferação epitelial em resposta ali à lesão ocasionada ali pelo carcinoma. Então, AINES em umas partes são ruins, como na mucosa ali, gástrica, que diminui essa produção, porém, aqui no câncer coloretal, o uso dos AINES, que inibe ali a COX-2, pode levar ali à regressão de pólipos, especialmente em pacientes que têm a polipose adenomatosa familiar. É claro que o uso excessivo dos AINES não é muito interessante, pois pode ocorrer levar a ulceração gástrica. Agora falando um pouco, chegando nessa parte mais chata e difícil da aula, que será ali as vias moleculares da carcinogênese do câncer coloretal, que vai entrar ali os genes e as vias e, sendo sincero, é muito chato. A carcinogênese coloretal, ela vai ser ali heterogênea, pode envolver ali múltiplas mutações genéticas e alterações epigenéticas. Alterações epigenéticas são alterações que ocorrem ali no gene. Ocorre alteração no gene, chamada de alterações epigenéticas. Nós vamos ter ali duas vias principais. O Robbins ele vai descrever ali duas vias principais. A via APC beta-catenina, que é a sequência, que vai seguir a sequência adenoma, carcinoma, clássica. Vai representar ali até 80% dos casos esporádicos. O evento inicial vai ser o seguinte: nós temos a mutação ou silenciamento epigenético do gene supressor, que é o APC. O APC, a função da APC é regular negativamente a beta-catenina. Como assim regular negativamente a beta-catenina? Se a beta-catenina está alta, o APC vai agir para diminuir a beta-catenina, feedback negativo. Então, com a perda do APC, ele não vai estar controlando a beta-catenina. Então, vai gerar um acúmulo dessa beta-catenina ali no meio. Isso vai levar a uma translocação nuclear e ativação de genes proliferativos celulares, como MYC e a ciclina D1. Aí nós vamos ter os eventos subsequentes. Nós vamos ter as mutações ativadoras de Carras, que vai promover ali o crescimento celular e resistência à apoptose. A perda de função do SMAD2 e SMAD4, que remove ali a inibição do ciclo celular pela via TGF-beta, e a mutação TP53, que tem quase a maioria de todos os casos TP53 se faz presente. Se faz presente não, a mutação TP53 se faz presente. Ela vai ser, tem a mutação, mas ela vai ser rara nos adenomas. Então, se tem a presença da mutação do TP53, vai indicar ali um evento tardio. Temos também ali as vias de instabilidades de microsatélites. A primeira é as duas principais vias. A primeira via foi o APC beta-catenina, agora a segunda via é a via de instabilidade de microsatélites, MSI. Vai ocorrer ali em pacientes com deficiência no gene de reparo de incompatibilidade do DNA, como MLH1 e MSH2. Vai resultar ali em acúmulo de mutações em regiões repetitivas dos genomas, que são os microsatélites. Vai afetar os genes, o receptor TGF-beta do tipo 2, que a perda dessa inibição é que acaba tendo a perda da inibição da proliferação celular. E o BAX, que leva ali à perda da apoptose, que aumenta a sobrevivência de clones anormais. Em alguns casos, não há mutação ali nos genes de reparo, mas sim uma hipermetilação da região promotora de MLH1. Hipermetilação. Metilação é que quando você coloca o radical metila, vai adicionar radicais metilos. Se tem uma hipermetilação, você vai estar adicionando vários radicais metilos ali na região promotora de MLH1, que vai caracterizar ali o fenótipo de hipermetilação das ilhas CpG
CPG, ou CIMP. E também associadas mutações no BRAF, enquanto o Carras e TP56 não estão mutados. Isso na via de instabilidade dos microsatélites. Esse esqueminha, que vai estar presente ali no livro de Robbins, que é bem interessante para se entender, nós vamos ter aqui um colo saudável, com sua mucosa muscular íntegras. Aí, inicialmente, vai ocorrer ali umas mutações nas linhagens, seja germinativa, herdada ou somática ali adquirida dos genes supressores do câncer, que inicialmente vai ser o quê? Ali, a da via APC. Anormalidades ali de metilação, inativação ali de alelos anormais, onde vai colocar ali a mucosa em risco. Nesse caso, aqui nós vamos ter a junção da APC beta-catenina, que começa aqui com a formação dos adenomas e posteriormente o carcinoma. Então aqui nós temos a anormalidade de metilação de alelos, que é o quê? O APC beta-catenina aqui, onde aqui vai ocorrer a perda do APC e vai acumular beta-catenina, que vai levar ali uma translocação nuclear e ativação dos genes proliferativos, fazendo que as células se proliferarem sem muitas proliferarem muito ali, sem desenfreadamente. Após essa desregulação do APC beta-catenina, onde a APC sai, a beta-catenina se acumula, nós vamos ter as mutações ali dos proto-oncogenes, que no caso aqui vai ser o Carras. Aqui a mutação do Carras vai gerar o quê? Vai promover ali o crescimento celular e inibir a apoptose. Como nós temos aqui já no carcinoma, inibir a apoptose vai gerar e o crescimento celular. Inibir a apoptose e não inibir o crescimento celular, cresceu bastante. A perda leva também ali a perda homozigótica dos genes supressores de câncer adicionais, que é a superexpressão de COX-2, como eu falei antes. A COX-2 ela vai ser ali responsável por levar ali a progressão ali dos proliferação epitelial, em resposta ali às lesões que acontecem. E também as mutações em TP53, que vai estar presente ali também. Essa mutação em TP53, que é uma proteína reguladora, ela não tem a sua função, acaba originando ali o carcinoma. E também as mutações adicionais, né, com as alterações cromossômicas macroscópicas, que vai entrar ali a ativação da telomerase. Tudo bem? Agora, falando um pouco da morfologia dos adenocarcinomas, o que muda, né, a morfologia deles quando eles estão localizados? Nós vimos antes que vai ser dividido ali o intestino colo ascendente, colo transverso, descendente, sigmoide, reto. Então, a depender de onde os adenocarcinomas eles vão estar localizados, a sua morfologia muda, além também dos seus sinais e sintomas. No cólon proximal, que vai ser o cólon direito, cólon proximal, ele vai crescer ali com massas polipóides esofíticas. Ali, eles raramente vai causar ali uma obstrução intestinal, devido ao calibre mais amplo do seco e do cólon ascendente. Podem ocasionar ali sangramentos, porém, quando nas fezes vai estar ali mais oculto, quando tem sangramento ali no cólon proximal. No cólon distal esquerdo, nós vamos ter lesões anulares, tipo em anel guardanapo. Ele vai produzir ali um estreitamento luminal e podem causar obstrução. Obstrução, dificuldade para ter a evacuação, e quando a pessoa evacua, percebe que as fezes estão saindo ali em fitas, como se o lumen, como se não, o lumen ele vai diminuir, vai sobrar só um espacinho, então a pessoa ela quer evacuar, coloca com muita força, e as fezes começam a sair em fita. É um caso bem interessante, que todo mundo conhece, de câncer de colo retal, seria o da Preta Gil. Ela foi perceber que estava com câncer, o câncer dela estava localizado ali no câncer colo distal.
porque ela começou a investigar porque percebeu que suas fezes estavam saindo ali em fita. Se ela estava diferente, precisava de muita força. E também entra ali a sensação de ter mesmo. O que é a sensação de ter mesmo? Você evacua, mas quando termina, sente como se não tivesse evacuado totalmente. A histologia das células carcinógenas vai ser, predominam ali as células colunares bem altas. Vou mostrar mais à frente as imagens. Semelhantes a um epitélio displásico dos adenomas. O componente invasivo ele desencadeia ali uma resposta desmosplásica estromal, uma consistência firme de massa. E temos as variantes, né? O carcinoma mucinosos, que vão produzir ali mucina abundante, associada ali a um pior prognóstico, e carcinomas em anel de Sinet, semelhante ali ao câncer gástrico, e também vão ter ali um mau prognóstico. Falando um pouco aqui das características clínicas do câncer coloretal, ele vai se desenvolver ali de uma forma insidiosa, ou seja, ela é silenciosa e progressiva. A pessoa ela só vai descobrir que está com câncer se não tiver ali o rastreamento através dos sintomas, porque nos estágios iniciais os sintomas deles ali não é evidente. Isso explica, né, porque o câncer de coloretal ele não é detectado ali por longos períodos, sendo ali frequentemente diagnosticado apenas nas fases mais avançadas que vai ter ali os sintomas, ou então por meio ali do rastreamento. Quais são os sintomas? Agora falando mais dos sintomas que podem ocasionar ali devido à localização do tumor. No cólon direito, cólon proximal, que vai envolver ali o seco e o cólon ascendente. Os tumores eles tendem ali a crescer com massas volumosas e esofíticas, como eu havia falado antes, e de sintomas como a fadiga, a fraqueza, geralmente decorrente ali de uma anemia ferropriva crônica causada ali por sangramento oculto. Como eu falei antes, lesões devido aos adenomas e os carcinomas pode levar a um sangramento. Esse sangramento leva a pessoa a ter a anemia. Vai ter ali um sangue oculto nas fezes, porque o sangue já vai percorrer ali o caminho, vai estar bem digerido. Nisso, as fezes podem sair ali muito escuras e com um odor muito ruim. É chamado de melena. Melena é o quê? Quando as fezes estão com sangue digerido, que gera ali um fedor bem forte e bem escurecidas, causadas ali por sangramento oculto. E esse sangramento vai levar, né, a uma anemia ferropriva crônica. É claro que há exceções. Em homens idosos ou mulheres pós-menopáusicas, se for diagnosticado ali com anemia deficiente de ferro, deve ser considerado ali o câncer gastrointestinal até que provam o contrário. No cólon esquerdo, cólon distal, que vai envolver ali o cólon descendente, o sigmoide, os tumores tendem a ser ali estenóticos em forma de anel guardanapo. Vamos ter ali um sangramento mais evidente e vai ter alterações nos hábitos intestinais, né, como constipação, devido a estreitamento ali do lúmen, ou até diarreia, sempre alterando. Às vezes uma pessoa está com muita constipação, depois entra em diarreia. Leva as fezes em fitas, como eu falei, e vai ter cólicas abdominais e muito desconforto. O sangramento ele vai estar mais evidente. Ou seja, quando a pessoa evacua, vai ver ali a presença do sangue nas fezes. E isso é chamado de hematoquesia. Hematoquesia, o sangue está evidente nas fezes. Melena, o sangue não está evidente nas fezes, e então as fezes vai estar o quê? Vai ter a característica bem escura e um odor bem fétido. Quais são os fatores prognósticos ali do câncer coloretal? Vai ser ali a profundidade da invasão tumoral. Se os tumores não estão restritos ali à mucosa, tem a sobrevida ali em 5 anos próxima de 100%. Se os tumores invadem a submucosa, a sobrevida já baixa para 95%.
invadem a muscular própria, sobrevive, a sobrevida passa ali entre 70% e 90%, e com a invasão de glicerosa ou de órgãos adjacentes, a sobrevida vai diminuir ali bem significativamente. Bem, o intestino, como nós sabemos, ele vai ser um órgão ali bem irrigado, com muitos vasos sanguíneos. E isso vai favorecer ali a sua disseminação metastática. Até ali a parte média do reto, a maioria das vezes, as vias metastáticas hematogênicas vão levar ao sítio metastático o fígado, porque, como vimos antes, você já deve saber, né, que o alimento que consumimos, os nutrientes que consumimos dos alimentos passam ali para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea entra ali se junta ali na veia porta hepática, que da veia porta hepática vai para o fígado, onde vai ter ali a metabolização desses nutrientes. Logicamente, então, nós vamos ter que tumores no cólon, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, e até ali no parte do reto, a, o principal sítio metastático será ali o fígado, devido nessa drenagem portal do colo. O pulmão ele vai ser mais frequente em tumores ali já na região do reto inferior, na região retal, porque a circulação sanguínea eles não drenam para ver a porta, e sim para a circulação sistêmica, que vai acabando levando ali para a veia cava, indo para o pulmão. Outros locais também a medula óssea e órgãos distantes. Os pacientes com metástases solitárias, ali, fígado ou pulmão, podem ter bom prognóstico após ressecção, mostrando ali a heterogeneidade clínica da doença. Então, as vias, temos ali. Se os tumores estão no cólon, a disseminação vai ser via porta hepática. Então, metástase mais comum vai ser ali o fígado. No reto, o reto ele vai ser dividido ali em três partes, através ali das pregas que eu mostrei. O reto superior, a drenagem ali da reto superior vai ser ali pela veia retal superior, que vai para a veia mesentérica inferior, que desemboca na veia porta. Então, metástase do reto superior vai ser mais comum, fígado também. No reto médio, a drenagem dele já vai ser ali dupla. Tem a veia retal média, que passa ali para a veia ilíaca, e para a veia cava inferior, veia cava, então, bom. E tem a veia retal superior, que vai também ali para o sistema porta-hepático. Então, se a drenagem venosa é dupla, se cai no sistema porta, nós temos o sítio metastático fígado, e se cai na circulação sistêmica, veia cava, os pulmões, com possibilidade de vias metastáticas. E os tumores no reto inferior, se nós temos ali a veia retal inferior, que passa ali para a veia ilíaca interna, e veia cava inferior. Veia cava inferior, então, circulação sistêmica, sítio metastático mais provável, predominante, pulmão. Temos também as disseminações ali linfáticas e peritoneal, onde os linfonodos regionais, mesentérios, ilíacos e paraótios podem ter ali essa metástase. O peritônio, né, que vai estar ali lado, né, do órgão carcinogênico, pode levar ali uma carcinomatose peritoneal com uma ascite maligna e do abdominal difusa, e disseminações para ossos e cérebros, que já é ali bem mais raro, mas ela é possível num câncer muito avançado que não se cuidou. Agora entrando nessa parte histológica, onde nós temos aqui o carcinoma, histologicamente. Aí nós podemos ver aquela arquitetura que eu falei antes, né? Aqui nós temos o adenoma do reto, túbulo viloso. Nós temos aqui os componentes tubulares, aqui, e os componentes vilosos, perdão, e os tubulares. Nessa imagem aqui, nós podemos ver melhor. Nós temos aqui o componente viloso,
bem grande, longas hastes semelhantes ali a dedos, como está escrito aqui. O estroma conjuntivo vascular, né? Porque é uma região ali de alta absorção, então o estroma ele vai ter ali vascular, como eu falei antes. E aqui nós temos as glândulas, compondo ali a arquitetura tubular. Você percebe que, ó, são um epitélio, uma mucosa bem gigante para o que eu mostrei na lâmina normal. Continuando aqui, nós temos aqui o componente viloso. São longos dedos, longas projeções. As células elas vão estar ali, as células cilíndricas vão estar ali enormes, grandes, né, tão pequenas iguais às outras. E perceba que ele não tem a capacidade de se diferenciar em células caliciformes. Quando vimos ali no epitélio normal, tinha grandes quantidades de células caliciformes. Aqui não. Aqui eles não adquirem essa capacidade de se diferenciar em células caliciformes. Vai ser aqui, ó, grandes células colunares. Aqui é apenas uma célula. É uma célula colunar aqui, que parte daqui até aqui, ó. Grandes células colunares. Aqui nós temos adenoma viloso, o estroma conjuntivo aqui, viloso, as glândulas que não infiltram no estroma. Algo bem interessante de saber que se o adenoma ele for tubular, a malignidade dele é menor porque eles não se infiltram muito no estroma. O estroma é o quê? Vascular. Então, quando o adenoma ele é tubular, a malignidade dele é baixa, porque a capacidade dele infiltrar no estroma já é bem baixa, ou seja, não vai causar ali uma possível metástase. Já um viloso, essa imagem está mostrando bem não, mas que já um viloso, ele já acaba infiltrando ali no estroma. Essas imagens não estão muito boas para mostrar não, mas ó, segue aqui meu raciocínio. O viloso ele está crescendo aqui para cima e também para baixo, formando um vilo. Então a capacidade dele se infiltrar no estroma já é bem maior, ou seja, a capacidade de uma possível metástase no adenoma viloso é bem maior do que no tubular. E a malignidade dele também vai ser maior, porque vai estar crescendo. Se ele está crescendo ali para cima, digamos assim, estou crescendo muito, se elevando, ele vai ter uma malignidade melhor, o sintoma dele já vai ser mais elevados, podem ocasionar uma obstrução intestinal. Então, quando viloso, a malignidade dele já é maior. E ali, entre um e outro, entre o tubular, que é menos maligno, e o viloso, que é mais maligno, nós temos ali um meio termo, que é o quê? O túbulo viloso, que já está ali no meio termo. Porque vai ser ali uma chance média de ser vai ser maligno, vai ser mais maligno que o tubular, porém não vai ser tão maligno quanto o viloso. Então, ele acaba sendo ali mais intermediário. Tudo bem? Continuando aqui, eu já falei daqui as glândulas aqui, a parte tubular, glândulas, ok, já é o tubular, acaba não se infiltrando. Aqui, como podemos ver, as células colunares ou cilíndricas, elas estão bem altas, formando aqui os seus vilos, e não se diferenciam. Bem aqui, ó, próximo, a gente não consegue ver as células caliciformes, são aquelas células claras, características das células caliciformes. Células colunares bem altas, ou seja, é bem fácil de se identificar. Aqui é o componente tubular, o tubular redondinho, constituído ali por glândulas de arquitetura tubular. O ápice ali das células está voltado ali para a luz da glândula, ou seja, essa ápice, que seria o ápice das células no viloso, que está aqui para a luz do órgão, vai estar localizada aqui para dentro, para a luz da glândula. O estroma conjuntivo vascular, ele forma ali interstício, ele fica entre as glândulas, ou seja, elas não se infiltram tanto, igual como se fosse um viloso, por isso que é menos maligno que o viloso ou tubular. Aqui nós temos outras
outras imagens aqui, ó. Adenoma tubular, túbulos, vários túbulos, ápices das células voltados ali para a luz da glândula, com o estroma conjuntivo vascular circundando as glândulazinhas. Tudo bem? Agora, passando para essa parte de medicina laboratorial, nós vamos entrar ali na parte da pesquisa do sangue oculto nas fezes, que vai ser uma pesquisa que vai levar ali a uma possibilidade de ter câncer, porque ele não é específico para câncer, ele só vai gerar que tem algum problema ali no intestino que você deve ir mais a fundo pesquisar. Nós vamos ter esse aqui, que é um padrão, acho que feito nas clínicas, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, o FOB, o Fecal Occult Blood Test. Meu inglês é péssimo. Como é que é feito aqui esse exame? Nós vamos ter ali a pessoa, antes do procedimento, né? Você, antes de abrir a embalagem do dispositivo, tem que deixá-los ali a uma temperatura ambiente por 30 minutos. Você vai pegar ali o bastãozinho, introduzir esse bastãozinho em 3 locais diferentes ali da amostra que vai ser as fezes, porque nós estamos procurando ali sangue oculto nas fezes. Aí você retorna o bastão ao tubo de coleta, que vai ser esse tubo aqui, aí fecha bem, fecha ele e agita ali vigorosamente e aguarde ali por 2 minutos. Depois desses 2 minutos, você vai retirar o dispositivo de teste da embalagem de teste. Vai ser essa aqui, ó. Igual quem já fez aqui aqueles testes rápidos de ISTs, é igualzinho aqui, ó. Você vai pegá-lo, esse negócio, só que em vez de você colocar o tampão, você já coloca, o tampão já vai cair junto. Deixa ali numa estrutura ali horizontal, reta. Aí vai desrosquear a tampa do diluente e adicionar 2 gotas da amostra diluída aqui na cavidade que vai inserir. Aí adiciona o cronômetro e vai observar ali por cerca de 5 minutos. Observar ali que cerca de 5 minutos o resultado deve sair. Quando que o resultado é positivo para sangue oculto nas fezes nesse teste? Quando as 2 fitas aparecem. Nós temos aqui C, que é controle, e T, que é teste. Controle significa o quê? Se a fita aparece em controle, quer dizer que o teste está funcionando muito bem. Se o teste está funcionando muito bem, apareceu a fita em controle. E se for positivo, aparece a fita em teste. Pode ser bem coradinha ou pouco coradinha, mas vai ser positivo. É negativo quando o controle aparece e o teste não aparece. E vai ser inválido quando o controle não aparece. E o controle é, é a garantia de que esse teste ele está funcionando. Se o controle não aparece, o teste não presta, não funciona. Porém, além desses, são utilizados outros testes para pesquisa de sangue oculto nas fezes, que são bem mais utilizados do que esse. Nós temos o teste químico baseado no guaiaco. Como é que funciona esse teste químico baseado no guaiaco, o GFOB? O guaiaco, ele vai ser uma substância vegetal que vai reagir com a atividade pseudoperoxidase do grupo M da hemoglobina. Ou seja, quando há sangue oculto nas fezes, a hemoglobina ela vai catalisa a oxidação do guaiaco, produzindo uma coloração azul. Se aparece a coloração azul no exame, quer dizer que ele é positivo para sangue oculto nas fezes. Esse teste ele vai ser realizado ali aplicando amostra de fezes em cartões impregnados com guaiaco e adicionado a solução ali reveladora. Como é que faz a coleta e o preparo do paciente? A coleta vai ser de 2 a 3 amostras em dias ali diferentes. A pessoa vai ter que evitar carnes vermelhas, porque
Esse guaiaco, o teste baseado em guaiaco, não é específico para hemoglobina humana. Pode ser qualquer hemoglobina animal. E onde pode ser encontrada hemoglobina animal? Nas carnes vermelhas, onde vai possuir mioglobina, que pode acabar levando a um falso positivo. Como é baseada na peroxidase, devido à peroxidase, então vegetais que possuem peroxidases nas suas estruturas têm que ser evitados também. Um brócolis, rabanete, couve-flor. E também a vitamina C, que em altas doses bem elevadas de vitamina C, pode levar ali a um falso negativo. E também evitar ali anti-inflamatórios, como a aspirina, que podem causar ali sangramentos e gerar também um falso positivo. A interpretação dos resultados, nós temos o quê? Negativo é quando você faz lá e não aparece a reação de cor azul, que está sem sangue ali detectável na amostra, e positivo para a reação azul, quando há a presença ali de sangue oculto. A presença de sangue oculto, né, ela nunca vai significar ali, deu positivo para sangue oculto, bateu o martelo que é câncer. Não. Pode indicar pólipos, diverticulite, hemorroidas ou também fissuras anais. Então, ele não é um teste específico para o câncer. Tanto o guaiaco quanto o imunológico fecal, o FIT. Se for positivo, aí faz o que? Encaminha para uma colonoscopia para poder confirmar. Desde pólipos até diverticulite, hemorroidas, até o câncer coloretal. Aí as limitações, né? Baixa especificidade para a hemoglobina humana, que detecta qualquer sangue, inclusive dos alimentos. Acessibilidade limitada, que pode não identificar sangramentos pequenos ou intermitentes. E essa necessidade, né, do paciente evitar carnes vermelhas, tais alimentos, ingerir vitamina C, leva a uma baixa adesão do paciente a querer realizar este exame. Aí, por isso que entra agora o teste imunológico fetal, o FIT. Porque ele funciona assim. Ele vai utilizar anticorpos específicos contra a hemoglobina humana, ou seja, a pessoa pode se alimentar ali com carne que vai conter hemoglobina animal, porém esse teste é específico para a hemoglobina humana. Ele vai detectar ali pequenas quantidades de sangue oculto, de origem intestinal, e ele não vai sofrer ali interferência de medicamentos, né? Porque no outro não podia consumir brócolis, nada, porque tinha peroxidases. Aí, como esse é um teste imunológico fecal, ele vai reagir apenas com a hemoglobina humana. A coleta pode ser feita ali em casa pelo paciente com envio ao laboratório. O que diferencia um pouco deste do GFOBT para o FIT é porque o exame, o teste do, do guaiaco, ele é manual, pode ser feito manual da hora. Já o do FIT é necessário enviar para o laboratório para que a máquina analise ele e dê o seu resultado. Isso seria a, uma, uma limitação do FIT contra o outro, então já demora mais. E também a questão ali do tempo. O GFOBT, a amostra pode ficar lá, se não me engano, até 14 dias, enquanto o do FIT tem que ser até 48 horas para ser feito os exames, se eu me recordo bem. Aí, o exame é feito ali geralmente com apenas uma amostra em um recipiente, não exige ali as restrições alimentares e tem a periodicidade, né? Pode ser feito anual ou a cada 2 anos, mas ele vai ser conforme o que? O rastreamento dessa pessoa, conforme a gente está passando. Como é que é a interpretação dos resultados? Negativo, nós temos ausência de hemoglobina nas fezes, então baixo risco. Positivo vai ser ali a presença de hemoglobina e pode ser ali ocasionado um sangramento intestinal, pólipos, câncer, verticulite e hemorroida. Igualzinho o outro. Testou positivo, não quer dizer que a pessoa tem câncer, porque pode ser o que? Ocasionado de um pólipo, de uma hemorroida,
de fissuras, então, e até do câncer. Porém, você não pode bater o martelo. A pessoa lá deu positivo para sangue oculto nas fezes, não pode bater o martelo, que é câncer coloretal. Então, qual é a conduta quando o exame dá positivo? Assim como o outro do gaiaco, é o quê? Encaminhar para uma colonoscopia, onde vai ser o exame confirmatório terapêutico de remoção de pólips. Por quê? A colonoscopia, já vamos falar nesse instante, é o padrão ouro ali no rastreamento, diagnóstico e acompanhamento do câncer coloretal. Mas voltando aqui para o FIT, quais são as vantagens do FIT em relação ao gaiaco, ao G-FOBIT? Ela tem a maior sensibilidade, especificidade ali para o câncer coloretal, porém não quer dizer que o positivo no FIT é câncer coloretal. Ele não sofre interferência da dieta, então vai ter o quê? Uma maior adesão das pessoas, porque a pessoa sabendo que não vai ter que deixar de consumir carne, não vai ter que deixar de consumir tais vegetais, como brócolis, nabo, já acham interessante fazer isso. Ele vai detectar ali preferencialmente o sangue do colo e do reto, já que a hemoglobina ela se degrada em segmentos mais altos do trato gastrointestinal. Com essas limitações, ele pode não detectar tumores ali que não sangram, ou seja, pode ter um carcinoma ali que às vezes não sangra, então pode vir negativo. Aí, então tem que ver o quê? Por isso que a colonoscopia é o quê? É o padrão ouro para o rastreamento. E todo resultado positivo para sangue oculto nas fezes tem que ser encaminhado para colonoscopia. Colonoscopia, como é que ela é feita a colonoscopia? Ela tem que ser feita ali com a preparação intestinal, uma dieta líquida, o uso de laxativos para limpeza completa do colo. O paciente ele vai estar sedado, ele pode estar consciente com anestesia ali, ou anestesia leve para conforto. O procedimento é um colonoscópio, vai ser flexível com câmera, que é meu Deus, câmera introduzida ali pelo ânus e percorre todo o intestino grosso. E a duração é de 15 a 60 minutos. A colonoscopia, né, se tem a câmera, ela vai o quê? Observar toda a mucosa intestinal do intestino grosso. Todo o intestino grosso. Desde ali do canal anal, o sigmoide e todo o cólon, até ali o cólon ascendente. Quais as indicações desse exame? Ele é um exame de rastreamento populacional, recomendado ali a partir dos 45 anos em pessoas de risco médio. Ele pode ser para diagnóstico, na investigação ali de sangramento retal, a pessoa tá que tem anemia ferropriva, alteração no hábito intestinal, e também em acompanhamento, né, em pacientes com pólipos, doenças inflamatórias intestinais ou história familiar ali genético. Pode ser feito terapêutico, porque quando é feita ali a colonoscopia e vê ali a presença de alguns pólipos, ele pode estar fazendo ali a retirada no mesmo momento que está ali fazendo o exame, fazer a retirada ali dos pólipos e cauterização ali de áreas sangrantes. Por isso que este é um exame bem caro. Na verdade, a colonoscopia é um exame bem caro. Porque o paciente tem que estar sedado. Se está sedado, vai ter o quê? Tem que estar presente um anestesista. É um exame muito invasivo, então tem que ter um cuidado, um equipamento ali de ponta, o que acaba fazendo esse exame ser bem caro para ser feito. O Ministério da Saúde ele preconiza que a colonoscopia seja um exame de rastreio, porém é um exame bem caro, que muitas vezes leva uma demora da pessoa em fazer o exame da colonoscopia. E quais são os achados possíveis ali? Como falei antes, os pólipos, se achou, tirou. Se tem algum carcinoma coloretal com lesão vegetante, o cereal do infiltrativo vai estar enxergando, porque ele observa ali a mucosa intestinal, a mucosa ali do cólon. E também para observar uma diverticulose, colite, hemorroides internas. Tem algumas complicações? Sim. Infelizmente tem, né? Pode ter uma perfuração intestinal, ela é bem rara, viu? A perfuração intestinal é rara, mas se ocasionar, ela acaba sendo grave.
Pode ocorrer o sangramento, né, após ali uma polipectomia, onde cauteriza ali, pode haver um sangramento. E reações às sedações, né, uma hipotensão, hipoxemia, como também um desconforto abdominal. E como eu falei antes, as vantagens é o quê? Visualização ali direta de toda a mucosa colônica, de toda a mucosa, intestino grosso. Diagnóstico, você tem um diagnóstico, por exemplo, polipose, como foi o que a gente falou mais aqui. Diagnosticou, tem ali o pólipo, já faz o tratamento, que é a polipoxectomia. E alta sensibilidade e especificidade para detecções de lesões percussoras do câncer. Então, galera, foi isso a aula. Aqui estão as referências de livros e de sites. Então é isso, muito obrigado.